É possível suavizar a dor de alguém que perdeu um ente querido? Por onde começar? O que seria a morte? É, com relação à possibilidade de amenizar, eu acho que esse momento é um momento que não tem palavras. A gente sabe que de acordo com a intensidade da afetividade, né, que não tem palavras. O Divaldo Franco até comenta um caso em que uma mãe chegou desesperada e ele não falou nada, simplesmente a abraçou. Porque ele até comentou, no que dizer para uma mãe dessa, né? Então ele a abraçou. Amenizar a dor é muito difícil. É orar, abraçar, estar presente, né? Agora, é o chavão, né? A morte não existe, né? A própria espiritualidade, através do Consolador, matou a morte, né? A gente costuma dizer. É vida após a vida. Mas para nós ainda é muito difícil, né, Éder? Você, nesse processo de pertencimento, né? Porque existem duas fases, né? É o empoderamento e o pertencimento. O empoderamento é quando a gente tem aquela pessoa como se fosse nossa, né? Ou então aquela pessoa que a gente pertence a ela. E quando ela sai, existe um vazio muito grande. E aí a gente chama isso de luto. O luto ele leva um período, né? Normalmente 6, 7, 8 meses. Ele se torna uma normalidade. Aí depois vem a saudade, né? Eu costumo dizer que a saudade é a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos, né? Que a gente começa, quando passa aquela dor e até uma certa revolta, né? Porque às vezes ocorre. Quando isso dá essa baixada, aí a gente começa a lembrar, né, dos bons momentos nas rodinhas da família, ou até no momento em que a gente está, sei lá, no local, lembra alguma coisa, então se torna esses bons momentos. Mas o desencarne, né, o desencarne, como nós chamamos, é inevitável, né? Mas só que ninguém está preparado para isso, né? Duas coisas que eu digo que a gente não está preparado. É para desencarnar e para aqueles que a gente ama, principalmente quando está fora do tempo, desencarnar também, né? Eu falo assim, não, eu estou preparado para a morte. Quem fala que está preparado para desencarne é porque não passou por perto, né? Porque a gente sabe, a gente viu o Chico Xavier, conta a história, né, do avião e tantos outros, né? O próprio Divaldo Franco a gente vê no filme. Então, são pessoas especiais que quando chega aquele momentinho dá aquela gastura, né? E sabe o que eu achei interessante? Você falou sobre esse período, né? Que é uma média, né? De Uma tempo média, uma de média. 6 a 8 meses. E aquela pessoa que é natural passar pela revolta, Sim, aquela pessoa se sentir revoltada, por que porque comigo, por que com a gente, né? E, principalmente se for filhos, e né? se passar esse período? Principalmente se for filho, né? Que a Principalmente se for gente filho. às vezes acha que o aspecto natural vai ser Sim. aqueles que vieram primeiros O e filho está preparado para enterrar um pai, né? Como costuma dizer, nascer de chavãozinho, né? E um pai nunca, uma mãe nunca está preparada para, né, que ele vá antes da gente, né? Então é uma coisa que é muito difícil mesmo. então se passar esse período de 6 a 8 meses, Depende do comportamento, né? sim. Se tem pessoas que passam 1, 2 anos, toca a vida, mas ainda vive, guarda lembranças aqui, não joga fora isso, não joga fora aquilo. Mas tem que ser uma coisa gradual, né? Você não pode ficar presa a essa situação, né? Mas a gente fala desse período quando a pessoa está transtornada, está abatida, não, sabe, se deprime, né? Porque algumas pessoas, dependendo do caso, eu mesmo já atendi muitas pessoas que se deprimiram em decorrente da morte, do desencarne. Isso é gradual, não existe uma fórmula, né? A não ser um medicamento, que não é meu caso, porque eu sou terapeuta, né? Um medicamento para, assim, dar uma diminuída do problema, né? Ou até mascarar o problema. Mas resolver mesmo, só a pessoa resolve. Com um processo de despertar, né? Por isso que é importante a pessoa ter uma religiosidade.
A gente fala do espiritismo, que é a nossa praia, né? Mas ela tem que ter uma religiosidade, para depois, através da religiosidade, despertar a espiritualidade. Que com a espiritualidade não é que não doa, dói e dói muito, mas dói menos, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.